te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por mais um domingo, termos a oportunidade de estar na Tua casa, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor trouxe cada pessoa aqui nessa noite, Senhor Deus, com o intuito de receber louvor, ó Pai. Então que o Senhor possa achar em nós, ó Pai, um verdadeiro louvor, Senhor Deus, um louvor sincero, ó Pai. Que o Senhor possa estar se alegrando de nós, ó Pai. Abençoa cada pessoa que está aqui nesse momento, Senhor Deus. Abençoa as pessoas que também não estão aqui, Senhor Deus, por algum motivo. O Senhor conhece cada motivo aqui, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos de nossas igrejas, ó Pai, que estão pregando, ó Pai, em outras igrejas, ó Pai, irmão Diego, ó Pai, Yuri, e os outros irmãos também, Senhor Deus, estejam com eles, ó Pai, que a sua palavra pregada também possa alcançar corações vazios e sedentos da tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Vamos começar cantando com bastante alegria uma música que fala sobre agradecimento, sobre tributo. E hoje é um dia muito feliz, daqui a pouquinho eu vou falar o porquê. Então que a igreja possa cantar conosco.
Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo, para sempre, nossa canção. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Essa música fala de tributo, né? Eu sou grato por tudo que tenho. Irmãos, eu sou grato por tudo que tenho. E hoje é um dia muito importante. Há um ano atrás, irmãos, esse ministério foi criado. Então hoje nós comemoramos 1 ano de Ministério de Louvor dos Adolescentes. Graças a Deus por isso, graças a Deus. Eu sou muito grato mesmo de coração por ter cada um aqui, o Lucas, Duda, Helena, Letícia, Rafa, Duda Saravel, Gabriel, cada um com o seu jeito, cada um com a sua personalidade, mas todos contribuindo para a glória de Deus, para o serviço de Deus. A minha oração essa semana foi: Senhor Deus, que o Senhor me use para ser bênção na vida deles, que o Senhor me use para ser exemplo para eles e que eles nunca percam a alegria de estar aqui servindo a Deus, independente de ser no Ministério de Louvor, como alguns que participam da salinha das crianças lá após o culto, mas que eles permaneçam sempre com essa vontade de servir a Deus, independente de onde for, independente de qual setor, vamos dizer assim, né? Então, irmãos, eu sou grato pela vida de cada um aqui, amém? Vamos continuar louvando a Deus com alegria,
Peço que os irmãos cantem com bastante alegria, com bastante força. É um hino muito lindo. Ele fala sobre segurança. Vamos lá? Que segurança eu sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz. Eu sou por Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, pois Ele é bom, sempre bom, e ouve o meu clamor, pois Ele eu sou. Canta minha alma, canta ao Senhor, pois Ele é bom, Sempre bom, e ouve o meu clamor, e dele eu sou. Canta minha alma, canta ao Senhor, pois Ele é bom, sempre bom, e ouve o meu clamor, e dele eu sou. E dele é meu, ele é meu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Rende-lhe sempre ardente louvor.
Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia, irmãos. Os irmãos podem se sentar. Vamos passar para a leitura bíblica. A leitura bíblica se encontra em Salmos 29, de 1 a 11. Vamos lá? Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Amém, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém. Irmãos, nós vamos orar nesse momento. Queria que antes nós lêssemos mais um versículo. Salmos 46, versículo 10. Se puder colocar, Esther, para a gente. Vamos ler juntos? Vamos juntos? Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Nós vamos orar ao nosso Deus e a sua palavra nos instrui. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós podemos confiar no nosso Deus. Se nós nos aquietarmos como uma criança que se aquieta no colo da mãe e do pai, nós podemos nos colocar no colo do nosso Pai. Quero te convidar a se colocar em pé. Se você deseja colocar algo na presença do Senhor nessa noite, talvez se colocar no colo do Pai, apresentar algo a Ele, apresentar um clamor, uma oração, um pedido, nós vamos estar orando por isso. Eu quero também convidar rapidamente para vir à frente aqueles que estão fazendo aniversário, que nós vamos estar orando. Quero chamar aqui o Miguel Paiva, o Otávio Paiva. Na terça-feira, o Luiz Henrique e a Esther estão completando aniversário de casamento. Acho que a Esther não veio à noite, mas estiveram pela manhã. O pastor Roosevelt, né, na terça-feira, aniversário de posse. Pode vir. Ele chama todo mundo na vez dele. Pode vir. Chamar a Manu Dutra, a Sofia Correia, o Caio Rodrigues e o Samuel Leal. Se tivermos mais algum aniversariante também, nós convidamos para vir à frente. Nós vamos estar agradecendo a Deus por essas vidas. Irmãos, nós vamos ter também no próximo final de semana o encontro de casais com Cristo, o ECC. Então nós queremos convidar aqui à frente também os casais que estarão participando. Podem vir sem timidez. Os líderes também? Os líderes, né, que vão trabalhar, os casais da igreja que vão trabalhar também no encontro de casais, vão dar esse apoio também. Nós
nós vamos estar orando por suas vidas também. Feche seus olhos, apresente ao Senhor aquilo que está no seu coração nessa noite. Você que está em casa nos assistindo pode compartilhar com a nossa equipe também o seu pedido de oração, e nós estaremos orando como igreja por suas vidas. Amém? Vamos orar também pela vida dos nossos adolescentes, como o Lucas já falou. Vamos agradecer ao Senhor por suas vidas também. Amém? Vou ficar aqui do lado de vocês. Santo Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada porque a Tua palavra, Senhor, é uma garantia para nós. É uma garantia que estamos seguros nos Teus braços. Que estamos seguros, ó Pai, em Ti. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem nossa vida nas Tuas mãos. Nós queremos apresentar ao Senhor, ó Pai, aquilo que está no nosso coração, a razão pela qual cada um se colocou de pé nessa noite. Nós queremos, ó Pai, colocar nossa confiança no Senhor. Nesse ato de se colocar em pé, nós queremos dizer, nós confiamos em Ti. Nós confiamos que o Senhor tem o melhor para nós. Nós confiamos, ó Pai, de que o Senhor é um Deus que cuida, que provê, que protege. Ah, Senhor Deus, toma a vida de cada irmão que está em pé nesse momento. Ouve a sua oração, ó Pai, e atende conforme a Tua vontade, Senhor. Pai querido, oramos pela vida dos aniversariantes. Pedimos ao Senhor a sua bênção para a vida de cada um. Abençoando, ó Deus, livrando de todo mal, guardando, ó Deus, protegendo. Senhor, abençoe, Senhor, a Esther e o Luiz Henrique também no aniversário de casamento. Esteja cuidando, ó Pai, fortalecendo a cada dia esse casamento, ó Pai. Oramos, ó Deus, também pela vida dos nossos irmãos que estarão ali no ECC no próximo final de semana. Abençoa, ó Pai, que os laços matrimoniais sejam ainda mais fortes, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Abençoa-os, ó Pai, grandemente. Abençoe os irmãos que estarão ali trabalhando. Abençoe toda a equipe, ó Pai. Todo esse mover, ó Deus. Seja um mover do Teu Espírito, ó Pai. Que haja salvações ali naquele lugar. Que haja quebrantamento, reconciliação. Que o Teu Espírito tenha liberdade de agir naquele lugar, ó Deus. Pai, nós também nesse momento agradecemos pela vida dos nossos adolescentes. Por esse grupo de louvor, ó Pai, que está aqui à frente há 1 ano. Muito obrigada, Senhor. Somos abençoados e edificados através da vida deles. Continua abençoando, continua capacitando a vida do Lucas e a vida de cada um deles, ó Pai. Para a Tua honra, para a Tua glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dizer parabéns. Deus abençoe a sua vida. Parabéns. Deus abençoe a sua vida. O seu casamento. Eles não vieram à noite, né? O Luiz Henrique. Vamos dizer o seu ministério para o pastor. Parabéns. Deus abençoe o seu ministério. E vamos dizer o seu encontro. Pode ser? Parabéns. Deus abençoe o seu encontro. Vamos dizer para os adolescentes também o seu ministério? Parabéns, Deus abençoe o seu ministério. Amém. Os irmãos podem sentar. Senta não, irmãos. Vamos continuar louvando a Deus. Vamos continuar louvando a Deus antes de passarmos ao momento de palavra. Boa noite, amada igreja. Nesse momento quero convidar vocês a dedicar essa canção para o Senhor, que Ele é digno de toda a honra e todo o louvor. Tu reinas no trono do céu. A criação se prostra
derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Eu até brinquei com o pastor que essa música seria uma música em que ele já havia comentado que é uma música que fala muito ao coração dele. E Deus falou muito ao meu coração também. E quando o Lucas fez a proposta, eu falei, vamos. E essa música, Escudo, fala sobre colocar tudo aquilo que temos diante do Senhor, porque não há nada que impeça Ele de agir na nossa vida. Então, nesse momento, que você coloque tudo aquilo que tem te angustiado, tudo aquilo que tem te afligido, te entristecido no altar do Senhor. E declarar que não há nada que impeça Ele de agir na sua vida. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, E nunca me cansarei. posso ouvir a sua voz. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova E me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. e ao mar Sem as estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Ouve ao Senhor, irmãos. não há ferrolhos nem cordas
nossos olhos parece impossível, para Ele é possível, porque Ele é o Deus do impossível. Então, declare isso. Não há ferrolhos, nem portas Que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem curva que fiquem de pé diante de nós. e a tempestade se acalma na voz Daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. A Ele a glória, a Ele a glória. a Ele a glória para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória para sempre. Amém. Aleluia, Senhor Deus. Oh Deus, recebe o nosso louvor, Pai. Os irmãos podem se sentar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém, irmãos? Como é bom estarmos juntos como igreja, nessa noite um tanto fria, mas onde nós nos aquecemos como igreja do Senhor. Eu sei que você sentou, eu ia mandar para você dar um abraço que está perto de você, mas mesmo sentado, fala com quem está do seu lado, quem está atrás. Eu não sei se você falou com essa pessoa quando você chegou, então é muito bom. Se você quiser, você fica de pé e dá um abraço nela, porque é muito bom estarmos na casa do Pai, na casa do Senhor, e a gente se aquecer com um abraço. Olha, tem gente que ainda não recebeu abraço. Olha para quem está atrás de você, olha para a sua frente, vê se a pessoa do banco da sua frente já recebeu um abraço, e vai lá e cumprimenta essa pessoa, dizendo como é bom estar junto na casa do Senhor nessa noite. Eu não sei vocês, irmãos, às vezes eu saio em missão para pregar em outra igreja, em outra cidade, como na semana passada. Aí quando eu volto, eu fico com a vontade imensa de abraçar todo mundo, porque é muito bom estar com os irmãos aqui na casa do Pai, na casa do nosso Deus. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, deixa eu dar algumas informações importantes, né? Nos alegramos hoje com a presença aqui. Eu recebi aqui o Anderson e a Natália, estão nos visitando. Onde está o Anderson e a Natália? Estão ali atrás. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Nós temos mais algumas pessoas nos visitando, que eu não recebi o nome aqui, mas dá um sinalzinho aí, se você está nos visitando hoje. Levanta a sua mão. Temos ali uma jovem, temos ali também. Então, quem está perto aí também, então cumprimenta, né? E diz que é muito bom ter a sua presença aqui conosco nessa noite. Meus irmãos, hoje é um dia muito histórico para a vida da nossa igreja. Eu não sei quantos puderam estar aqui hoje pela manhã, mas nós tivemos a nossa assembleia regular na igreja e também uma assembleia extraordinária. Então, para quem não esteve hoje pela manhã, entre vários assuntos, né, nós recebemos hoje 11 novos membros, foram registrados na nossa igreja. Isso é uma alegria, porque também a gente rompeu um marco histórico na vida da nossa igreja.
eu disse hoje pela manhã, nós ultrapassamos a marca de 300 membros na nossa igreja, na nossa assembleia de hoje. E é o Senhor quem tem acrescentado os salvos. Amém, irmãos? É o Senhor que tem acrescentado aqueles que Ele quer que esteja aqui conosco. E nós glorificamos a Deus. E isso traz para nós uma responsabilidade, como eu disse hoje pela manhã. Uma responsabilidade não somente de trabalhar mais com novos ministérios, mais cuidados, mas também avançar no cuidado de estar em busca daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Mas é também um marco histórico, eu informei hoje pela manhã, nós temos como igreja um sonho, que é o sonho do Colégio Batista, e nós ganhamos há algum tempo um terreno lá em Penedo, que foi uma doação de um casal da nossa igreja para a construção do Colégio Batista. E hoje pela manhã eu informei que nós, graças a Deus, já temos uma pessoa que está comprando o nosso terreno e provavelmente nas próximas 2 semanas nós estaremos assinando o contrato de venda desse terreno. Amém, irmãos? E se Deus quiser, até no máximo final de setembro, o terreno já estará vendido com escritura, então, transferida para o novo dono. E também, hoje, na assembleia que fizemos extraordinária pela manhã, a igreja decidiu, também, já adquirirmos um terreno, que seria esse terreno aqui, que está logo ao lado da propriedade da igreja. Então, a igreja vai buscar comprar esse terreno já para também acrescentar o espaço em que nós sonhamos aqui. E o meu sonho, eu coloquei no meu caderno recentemente que até 2025 a gente já tenha o espaço físico pronto da igreja. Da igreja não, do Colégio Batista, né? Então, nem que seja a quadra, né? A recepção do colégio já vai estar pronta até 2025 para a gente começar. Então, Deus está fazendo a gente dar os passos e Ele está abrindo o Rio Jordão. Como acabamos de cantar, não há ferrolhos, não importa que se fechem diante do nosso Deus. Amém, irmãos? Então, o Senhor trouxe um comprador para o nosso terreno e também já está nos dando os passos para esse sonho que é o Colégio Batista. Se você também ainda não viu, é convidado para daqui a pouco, quando terminar o culto, passar ali. A nossa livraria está ficando de cara nova. E eu trago aqui como sugestão, nós estamos estudando sobre as virtudes do Espírito, e esse livro, Disciplinas Espirituais, ele é um livro maravilhoso para você aprender como fazer devocional, como você crescer espiritualmente. Além disso, tem outros livros que chegaram lá, como esse aqui, Pais Fracos, Deus Forte. Como criar os seus filhos na graça de Deus. Inclusive, nós temos aqui uma classe de pais. Começou a 3ª turma, que está acontecendo na terça-feira, às 19h30, você ainda pode participar. E outra sugestão, esse livro aqui, Mulheres Parecidas com Jesus, tem sido um livro que as mulheres da igreja têm lido, muito abençoador. Por fim, se puder colocar, consegue colocar aquela arte que eu pedi? No próximo domingo, aqui pela manhã e à noite. Nossa, irmã Kátia está aqui? Está aqui, não tinha visto. Fica de pé, irmã Kátia. Eu sei que na semana que vem a gente vai apresentar. A nossa irmã Kátia, ela tem também uma experiência extraordinária do milagre de Deus em preservação da vida dela. E no domingo que vem, já chegou, não já chegou? Já chegou. Domingo que vem, ela estará lançando esse livro, o seu livro, No Fim, um Recomeço. A história de um milagre. Esse lançamento vai ser aqui na nossa igreja, tanto pela manhã como à noite. Então, se prepare para estar aqui. Você vai poder adquirir o livro, também ter o autógrafo aí da nossa irmã e autora. E eu creio que também vai ser muito abençoado. Próximo domingo. Poder sentar, minha irmã. Por fim, esse mês de agosto é o mês da juventude. E nós encerramos esse mês com os adolescentes ministrando louvor, nos conduzindo à adoração, bem como também nos celebrando o ano que eles se reúnem como Ministério de Adolescente. Mas o pregador dessa noite também é mais uma vida que é um milagre. Eu quero convidar ele a vir aqui. Eu não sei se eu
eu informo, mas eu acho que os irmãos já vão notar que ele veio bem diferente hoje, né? Ele disse, pastor, eu estou trabalhando e lá eu uso gravata, então eu estou começando a me acostumar. Meus irmãos, ele não sabe não, mas eu amo demais esse cara. Ele é uma bênção na minha vida e muitas vezes a gente tem algumas experiências, né? A última vez que eu fui lá no Rio de Janeiro, eu levei ele para ir comigo dar um treinamento, foi muito abençoador. E eu tenho certeza que Deus tem falado ao coração dele, até porque quando eu chego perto dele eu cobro, eu pergunto. Mas também, eu sei que Deus já falou o coração dele e vai falar o nosso coração também. No ano passado, ele deu um testemunho na cantata. E eu sei que uma pessoa muito especial na sua vida não estava aqui porque estava viajando. Mas eu queria convidar essa pessoa. Ô Lana, cadê a mãe dele? Ah, está aqui. A Lana vai orar por ele. Por esse momento de mensagem que ele vai transmitir ao nosso coração. Concluindo esse mês da juventude, né? E eu sei que a família toda, né? A família toda vivenciou muita oração, resposta de Deus. Mas eu sei também o quanto a mãe orou. Eu queria pedir a Lana para orar nesse instante pela vida do Rafael. Senhor, nessa noite, ó Pai, nós estamos com o nosso coração grato, ó Pai. E eu como mãe, ó Pai, o meu coração é grato todos os dias, toda manhã, Pai, por ver o meu filho na Tua presença, Senhor. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus que responde às nossas orações. É um Deus que se importa, ó Pai, com o que nós passamos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque nas madrugadas, ó Pai, eu estava de joelho orando pelo meu filho. E hoje, ó Pai, eu vejo ele aqui na Tua presença, ó Pai. Obrigada, Senhor. E nesta noite, ó Pai, o Senhor use a vida dele, ó Pai, como tem usado, ó Pai, eu tenho visto a transformação que o Senhor tem feito, ó Pai, na vida dele. E eu peço a Ti, ó Pai, que ele fale, ó Pai, ele transmita, ó Pai, o que o Senhor falou com ele, ó Pai, porque eu sei que ele se preparou, eu sei que, ó Pai, que ele está na Tua presença, ó Pai. E por isso, ó Pai, eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor dê a paz no coração dele e que ele consiga passar, ó Pai, o que o Senhor falou para ele, ó Pai, para nós nesta noite, ó Pai, e que possamos sair daqui, ó Pai, abençoados, ó Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo, ó Pai. Eu te agradeço mais uma vez pela vida do meu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para chamar a mãe é cabo com caboclo, pô. Achei que ia chamar meu discipulador. Antes de começar, eu queria deixar um recado para as mães que oram, na qual a irmã Tati Ana e a irmã Bianca esteve aqui de manhã com seu testemunho. Eu sou fruto de oração. Se eu estou aqui hoje é porque a minha mãe orou, muitas mães aqui da igreja oraram. E não desiste dos seus filhos, porque o inimigo não brinca de ceifar vidas. Queria saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Dá umas cantadas aí. Está chovendo, né? Então, está frio, só para quebrar o gelo. Quando o pastor me chamou, um mês atrás, eu fiquei bem nervoso, né? Porque é a primeira vez, até então ia ser a primeira vez, deixar o pregador mais experiente da noite para estar aqui no último domingo da juventude, para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E eu queria dizer para o pastor que eu já sabia que eu ia pregar. Mas eu sabia que eu ia pregar anos atrás, quando eu estava desviado da presença de Deus. E eu vim aqui na igreja, na qual eu era muito confrontado, não pelos irmãos, mas pela palavra. E é esse meu objetivo hoje aqui, confrontar os irmãos com a palavra. E lá atrás, lá onde está o Luiz Henrique, lá era o meu lugar favorito, sentar na última fileira. Deus falou comigo claramente, um dia vai ser você lá em cima, falando com a tua igreja, aquilo que eu quiser que você fale. Bom, irmãos, eu estou aqui,
e pura e obediência ao Senhor Jesus, porque eu não tenho capacidade nenhuma para estar aqui. Mas ainda que eu me preparasse, ainda que eu ficasse dias e dias e dias, como bem o Mateus falou no domingo retrasado, se você acha que está orando muito, você está orando pouco. Então eu tentei me preparar ao máximo, mas a nossa vida é uma vida de preparação. E quando Deus colocou esse tema e essa palavra de frente comigo, eu fiquei um pouco em choque. Mas, na verdade, quando o pastor, antes de eu subir aqui, ele perguntou se eu ia dar o meu testemunho aqui, eu falei, não, pastor, hoje eu não vou falar sobre o meu testemunho em si. Mas, por muito tempo da minha vida, eu fiz isso com o Evangelho. Por muito tempo, eu banalizei o Evangelho. Vocês vão ouvir muito eu falar essa palavra aqui hoje, banalização, ou banal, tudo que se remete à banalização. E a banalização é algo, peço desculpa aos irmãos se eu gaguejar um pouco, se eu perder um pouco a minha linha de raciocínio, mas eu vou me encontrar porque o Espírito Santo está comigo. A banalização é algo comum, é algo que a gente não vê, que a gente faz. E para a gente falar um pouco sobre banalização, eu tive que pesquisar um pouco sobre essa palavra para linkar o Evangelho. E foi que, quando eu pesquisei sobre essa palavra, eu vi exatamente que o tempo todo da minha vida, até certo ponto, eu fazia isso com o Evangelho. Mas o tema, para quem gosta de anotar, é a banalização do Evangelho. Quem fez a arte aí foi uma pessoa muito especial, minha namorada, me ajudou aí. Tem que fazer propaganda, né? Mas a banalização do Evangelho. Esse termo surgiu no século XIX, especialmente na filosofia e crítica social, para descrever a tendência de reduzir coisas complexas e significativas a meros clichês e lugares ou coisas comuns. O conceito de banalizar significa tornar algo banal, comum ou trivial. É o ato de reduzir a importância ou o valor de algo, fazendo com que se pareça ordinário ou insignificante. E é isso que, infelizmente, eu, não sei os irmãos, mas eu enxergo muitas pessoas fazendo, e na qual eu fiz por muito tempo. E um dos fatores que leva a gente a banalizar é a pressa e a superficialidade que caracterizam a vida moderna, em que não há tempo ou disposição para se aprofundar a assuntos complexos. Sempre na nossa rotina, a última coisa que nós pensamos é buscar a Deus. Deixamos para o fim. Estamos banalizando a palavra do Senhor, sem perceber. E quando algo é banalizado, perde a sua profundidade, perde o seu significado e perde a sua importância. Isso pode levar a uma compreensão rasa e distorcida do assunto, porque, claro, se não temos tempo para nos aprofundar, entendemos o Evangelho de forma rasa, impedindo uma apreciação adequada de sua complexidade. E eu sempre falo isso quando eu estou evangelizando alguém. Olha, o Evangelho é muito simples, mas também é muito complexo. E as pessoas perderam a falta de seriedade do compromisso firmado com Cristo. As pessoas, eu enxergo muitas igrejas que estão cheias de pessoas, mas estão vazias do Espírito Santo. Isso é muito sério. Quantas vezes nós vemos ou ouvimos pessoas que se dizem crentes, mas não vivam como crentes? O que essa pessoa tem feito no seu íntimo? Pegaram o Evangelho, algo sério, e transformaram em algo comum. Por isso
que muitas das vezes, quando eu estou na rede social, o evangélico, ele é ridicularizado, porque as pessoas não levam a gente mais a sério. O que estamos fazendo com a palavra de Deus? Nós tomamos o glorioso evangelho do nosso bendito Deus e os transformamos em pequenas perguntinhas vagas, como: você sabe o que é pecador? Ou quem é Jesus para você? Sim, de fato, nós temos que saber o que é um pecador, ou quem é Jesus para nós. Mas o evangelho é muito mais que pequenas perguntas rasas, sem profundidade. A verdade é que nós vivemos em uma era de superficialidade, em uma era na qual se faz muito barulho. No entanto, o que tem sido realmente conquistado? E quando eu falo nós, eu não quero referir à Igreja Batista da Aliança. Nós aqui como igreja. Eu me refiro de maneira geral, de maneira nacional. Mundial eu não posso falar porque eu não tenho conhecimento. E muitos acham, meus irmãos, que o evangelho é algo apenas para o homem perdido. É para aquele que está lá na rua, que nunca ouviu sobre Jesus. Mas o evangelho não é somente isso. O que é o verdadeiro evangelho? É o que Deus fez por nós e na pessoa e na obra de Jesus Cristo. As pessoas não estão levando mais a sério as obras que Jesus fez por nós. Quem já ouviu aquela frase, na qual eu ouvi há 2 semanas atrás, dando uma de Edu aqui, realmente a garganta dá uma secada, né? Quem já ouviu aquela frase, muito famosa: quando Deus voltar, eu vou segurar no pé dele e vou com ele. Quem já ouviu essa frase? Bota a mão para o lado, deixa eu ver. Quem já ouviu essa frase? Pode botar a mão para o lado, não tem vergonha não. Todo mundo passou desodorante? Todo mundo? Meus irmãos, quando eu ouvi essa frase, quando Jesus voltar, eu pego no pé dele e subo com ele. Um tempo atrás, eu até achava graça dessa frase. Mas cadê o respeito com o nosso Deus? Você vai pegar no pé dele e vai subir para o céu? E dane-se o que você fez aqui na terra? O que as pessoas estão pensando? Que podem falar assim de Jesus? A banalização do evangelho pode mascarar o impacto do evangelho e a urgência das pessoas buscar Jesus Cristo o tempo todo. E o cristão, nós que acreditamos em Cristo, vivemos entre 2 dias. Entre 2 dias. O dia em que Cristo foi pendurado diante dos homens e o dia em que todos os homens irão se ajoelhar perante Cristo. É isso que nós não podemos banalizar. Temos que levar a sério ser crente. Porque Jesus veio ao mundo e se tornou homem como nós, sofreu. Jesus lá na cruz, quando ele estava lá na cruz, com o braço aberto, ele não olhou e falou: ó, Pai, é revigorante fazer a vontade de Deus. Nossa, olha como é que eles pregaram o prego na palma da minha mão. O amor dói. O amor que Jesus sofreu por nós foi doloroso, meus irmãos. E as pessoas simplesmente banalizaram isso. O amor não é somente um sentimento. A gente está vendo muito filme. O amor é o que você faz apesar do que a pessoa sente. O amor é lutar pelo bem da outra pessoa, mesmo que eles não reconheçam o valor ou o sacrifício que você fez. Jesus se sacrificou por nós. E as pessoas banalizaram Jesus Cristo. As pessoas pegaram
a imagem de Jesus Cristo e transformaram numa pessoa como nós. Jesus Cristo foi um que veio aí no mundo. O que é isso? Mas, meus queridos, a principal frase que eu queria deixar para os irmãos, na qual nós vamos meditar, na qual Deus ministrou o meu coração, primeiramente, para estar aqui, é muito difícil, como bem começando com Mateus de novo, para eu estar aqui, para o pastor estar aqui, para qualquer um que está aqui, Deus ministra primeiro ao nosso coração. E a gente recebe a cajadada antes de estar aqui. E aí a gente vai entendendo. E quando Deus falou isso comigo, eu falei: Senhor, eu estou banalizando o seu evangelho. Eu não estou levando a sério. A tua igreja não está banalizando, não está levando a sério. O que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra, dessa frase? E são 3 palavras que Deus colocou no meu coração, na qual eu juntei, Deus me deu essa frase. A palavra banalização, a palavra evangelho e a palavra pecado. A banalização do evangelho está fazendo com que o ser humano se esqueça que ele está e vive em pecado. Sim, Jesus Cristo morreu por nós, como eu bem acabei de dizer. Graças a Deus, ele sofreu e morreu por nós. Mas nós não podemos pegar o simples fato, simples entre aspas, o fato que Jesus Cristo morreu e vivermos de qualquer jeito, como nós queremos. Não é assim que funciona o evangelho. Não é só vir à igreja e viver como você bem quiser. E o texto que eu queria meditar com os irmãos, que está na parte, no primeiro slide da mensagem, se encontra em Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 15. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias para nós meditarmos nesse texto tão profundo, tão sério, na qual eu queria atentar os irmãos que esse texto, eu vou ler, eu queria que os irmãos interpretassem esse texto com aquilo que eu vou dizer, com o tema: mortos para o pecado e vivos em Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem já foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Portanto, morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus
como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, rendido aos teus pés, Senhor, na beleza da tua santidade, Jesus. Nós imploramos, nós invocamos o teu santo nome nesse lugar, ó Pai, assim como nós já cantamos, ó Pai, nós já adoramos ao Senhor, que continuemos em oração, em adoração ao Senhor, ó Pai, que possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai. Me ajuda também, ó Pai, a compreender a Tua palavra, Deus, e que nós possamos sair daqui revigorados, ó Pai, na beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lendo esse texto, nós temos claramente o que nós somos. Nós somos justificados por Deus através do teu sacrifício por nós. Mas eu queria chamar a atenção para o versículo 2, na qual será o primeiro ponto, que diz: a banalização do evangelho implica em, primeiro, o ser humano se esquecer de que está em pecado o tempo todo. Em Romanos 6, do 1 ao 2, vou ler de novo. Que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E quando o apóstolo Paulo, ele fala nós, ele não fala as pessoas que não acreditam em Jesus, as pessoas que não vivem. Ele fala de nós, eu, você, todos nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ora, uma vez que somos nascidos de novo, ao ouvirmos em Romanos 3, 23, que todos pecaram, nós deveríamos cair das nossas cadeiras em adoração a Deus, agradecendo por tão grande salvação, porque Ele nos livrou de algo terrível, meus irmãos. Jesus nos livrou, glória a Deus. Mas precisamos, dia após dia, da misericórdia do Senhor para nos reconciliar com Ele. O tempo todo precisamos nos arrepender, porque tudo que o homem pratica é mal. Nós nascemos no pecado, nós fomos concebidos no pecado, nós nascemos no mundo caído do pecado, e a única coisa que conhecemos é o pecado. Tudo que produzimos de bom é fruto do Espírito Santo. O ser humano por si só não tem capacidade nenhuma de fazer algo bom, porque não é da natureza dele. Imaginem só, uma criança de 1 ano com a força de um adulto de 23 anos. Se ele quiser pegar um objeto, alguma coisa no alto, e o pai dele falar não para ele, com a força de 23 anos, sem educação nenhuma, o que vocês acham que ele faria? Vocês acham que ele ia respeitar o pai dele com a força de 23 anos na carcaça? Por mais que seja pequeno? O ser humano por si só, a natureza, a nossa natureza, ela é tendenciosa ao pecado. Tudo que nós produzimos é pecado. Nós só produzimos algo bom de novo, repito, porque o Espírito Santo habita em nós. É algum fruto ali para as pessoas que não acreditam. Tem alguma coisa de Deus ali dentro, mas o ser humano por si só, ele só produz coisa ruim. Quantas tragédias nós vemos. Isso é fruto do pecado. O mundo jaz do maligno. E além disso, dessa terrível realidade, nós vivemos num mundo repleto de ignorância. Nós não temos o conhecimento real de Deus, porque nós banalizamos a palavra dele. Não sabemos quem é o Deus
quem é Deus e o tratamos como se ele fosse um tipo de Papai Noel ou de um vovô que dá presente para o seu filho. Quem de fato é Deus para você? Nós não entendemos que Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Nós precisamos o tempo todo do Espírito Santo conosco, senão nós vamos à ruína, não tem outro caminho. E para compreender que estamos em pecado, precisamos participar do sofrimento de Cristo, como eu bem falei agora. O sofrimento de Cristo na cruz. E aí eu convido os irmãos a passar uma página da sua Bíblia em Romanos 8. Na qual diz a palavra do Senhor em Romanos 8, versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vírgula, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, fecha vírgula, para que também participemos da sua glória. Por que eu falei da vírgula? Espero que eu consiga explicar agora. Mas numa frase e uma oração, estou dando uma de Duque, gosta de trazer o português, né? E uma frase, uma oração, quando há a palavra no meio da vírgula, é para explicar o resto da frase. Então, lendo de novo. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O se de fato participarmos do seu sofrimento, é para explicar o resto do versículo, para que também participemos da sua glória. E aí nós voltamos para Romanos 6, do 12 ao 13. O que é, de fato, participar do sofrimento de Cristo aqui na terra? Ai, meu Deus do céu. Queria pregar igual o pastor, que não tem folha. E aí nós voltamos, perdão, irmãos, eu tento ser sério o tempo todo, mas minha natureza é um pouco humorística. E aí, quando lemos o sofrimento de Cristo, o que é realmente, de fato, participarmos do sofrimento de Cristo? Romanos 6, do 12 ao 13. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. É isso que precisamos fazer. Não entregarmos o nosso corpo à injustiça. Participar do sofrimento de Cristo, fazendo o que a gente quiser, isso é participar do sofrimento de Cristo? O que é de fato participar do sofrimento de Cristo, para que também sejamos glorificados com Ele? Deixar a nossa carne de lado. E é uma luta constante. Eu falar aqui em cima é muito fácil. Nossa, como parece fácil, né? Deixa a sua carne de lado e vive pelo Espírito. Não é fácil, meus irmãos. É um desafio. Dia após dia precisamos buscar o Senhor, porque a nossa carne vai entender de maneira mais fácil que o Espírito. Precisamos levar a sério isso. Não podemos banalizar buscar o Senhor. A não banalização do Evangelho faz com que o ser humano se lembre o tempo todo que ele precisa se arrepender. É por isso que nós não podemos banalizar o Evangelho. Se nós levarmos de fato o Evangelho a sério, nós veremos que o tempo todo nós precisaremos nos arrepender diante do Senhor. E é todo dia,
Não é apenas no dia que você se converteu. Não foi apenas no dia que eu me converti, no dia 25 de dezembro de 2022. Não é apenas aquele dia que eu dei abraço no pastor. Não foi aquele momento apenas. E está tudo bem, eu vivo de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Precisamos o tempo todo buscar a semelhança de Jesus Cristo. Porque se deixarmos de buscar a Deus, banalizando o Evangelho, não nos aprofundamos, viveremos o Evangelho raso. E aí nós, não sei vocês, mas eu já tive contato com pessoas que, infelizmente, vivem o Evangelho raso. E dá para perceber, fica nítido, não tem como. Partindo para o próximo ponto, na verdade, voltando para o primeiro ponto, para fechar o primeiro ponto, eu fecho com essa frase: a não banalização do Evangelho faz com que o ser humano se lembre o tempo todo que ele precisa se arrepender. Não deixemos de nos arrepender dia após dia. Precisamos buscar o Senhor todos os dias das nossas vidas. Ponto 2, a banalização do Evangelho implica em fazer o ser humano perder o temor diante de Deus. Meus queridos, isso aconteceu comigo. Eu banalizei o Evangelho, eu não levava a sério a palavra de Deus, e quem já ouviu meu testemunho sabe aonde eu fui parar, a que lugar eu fui parar, o que eu estava experimentando, a ruína que eu ia viver, a desgraça que era a minha vida, porque eu não era feliz, eu não tinha felicidade plena, porque eu banalizei o Evangelho. E as pessoas se afastando de Deus, consequentemente, elas vão perder o temor diante dele. E eu trouxe umas frases aqui, que eu não inventei, que eu não tirei da minha cabeça, mas que eu ouvi, e eu fiquei completamente anestesiado, porque a gente vê que o ser humano se afastando de Deus, ele perde o temor das coisas simples. Olha essa frase que eu ouvi: o meu casamento é o seguinte, abre aspas, o meu casamento é o seguinte: eu moro em uma casa e ele em outra. Moramos em casas diferentes. Meu relacionamento é fechado e dá super certo. É perfeito. Ou seja, eles são casados e vivem em casas diferentes para evitar conflito. Outra frase: vou ensinar minha filha a ser lésbica. Não quero ver ela com homem. Olha a que ponto o ser humano chega se afastando de Deus. Próxima frase, abre aspas, eu não me vejo chegando aos 50 anos. As pessoas perdem a esperança. Próxima frase, abre aspas, ô fulano, vira pastor para ganhar dinheiro. As pessoas perdem o respeito. Abre aspas, eu acho melhor me relacionar com Deus em casa. Na igreja tem muita gente fofoqueira. Isso aí eu escutei. Inclusive, essa frase foi falada para mim. Abre aspas. Eu não misturo as coisas, não. Eu não deixo misturar essa vida de crente. Na igreja é uma coisa e na rua é outra. Se é para fazer barraca, eu vou fazer. Não tem essa, não. A pessoa, essa aí é mais séria, que ela falou que é da igreja e mesmo assim ela vai fazer barraco. Outra frase. E se eu colocasse todas as frases que eu estivesse escutando aqui, eu ia ficar só falando as frases. Eu prefiro tomar um tiro na cabeça do que entrar em um relacionamento de novo. O que o ser humano está experimentando, se afastando de Deus, é só desgraça. A última frase. Marquei de me casar. Veio a pandemia.
opa, sinal de Deus, não vou me casar. E não casou. O que está acontecendo com o ser humano? Está perdendo o temor. É só ver. Ver ao seu redor o que está acontecendo. Eu não acompanhei ela toda, mas a abertura das Olimpíadas de 2024, lá em Paris, na França. Misericórdia, o que era aquilo, meus queridos? É para a gente ficar de tempo todo de joelho orando, porque aonde o ser humano está chegando. E você pode pensar assim, olha, se afastar de Deus, nós vamos cometer pecado, sim, mas é só um pecadinho. É só um negócio, não tem nada a ver. Bastou um pecado de Adão, que a humanidade acabou. Bastou uma vez Adão cair em pecado, e aconteceu tudo que nós já sabemos. Quantos pecados você já cometeu? Você tem se arrependido daquilo que você tem cometido? Aquele pecado que você comete, ele é cometido contra um Deus infinitamente digno e santo. Logo, o seu pecado é de gravidade infinita. O problema é que nós nos esquecemos de que pecado ainda é pecado. Veja a maneira como falamos sobre ofender ao Senhor. Nós falamos de pecados contra os homens, de pecado contra nós mesmos, de pecados até mesmo contra a natureza, os animais, as árvores. Entretanto, ninguém se dá conta de que todo pecado é cometido contra Deus. Precisamos o tempo todo nos policiar de não banalizar o Evangelho para não perder o temor diante de Deus. É muito sério servir a Deus. E quando nós não banalizamos a palavra de Deus, nós levamos a sério, o que fica em evidência são as obras do Espírito Santo. Quando banalizamos o Evangelho, o que fica em evidência no ser humano são as obras da carne. Então temos que o tempo todo buscar o Senhor para que o Espírito sobressaia e não a carne. Não podemos viver o Evangelho morno. Precisamos levar a sério. E tudo isso que eu estou falando para os irmãos, Deus falou comigo também. E eu fiquei em choque. Eu fiquei triste. Eu fiquei assustado. Eu não estou levando a palavra de Deus a sério. Eu estou banalizando a palavra do Senhor. Por isso que eu fiquei alguns dias muito tenso até chegar hoje, porque isso foi remoendo na minha cabeça. Nós precisamos ficar o tempo todo alerta, meus irmãos, porque senão nós banalizamos a palavra de Deus. E nós caímos na rotina. E quando acontece isso, as pessoas percebem, porque o que vai sobressair vai ser a carne, não vai ser o espírito. E é uma linha muito tênue a gente achar que está buscando a Deus e não buscando a Deus. Você pode ler a Bíblia, você pode cantar, você pode fazer tudo, mas você pode não estar adorando a Deus. E eu sempre me atento, meus irmãos, quando eu estou aqui em cima, quando eu vou fazer alguma coisa para o Senhor, eu me preparo. Eu me preparo. Porque ainda que eu me prepare, ainda que eu faça noites, horas de buscas, horas de leitura, não é o suficiente para eu estar aqui. Eu só estou aqui por pura graça do Senhor. Eu não tenho capacidade, o pastor não tem capacidade, o Rodrigo, o Diego, nós não temos capacidade. Ninguém que vai pregar não tem capacidade de falar de coisas espirituais. Nós só falamos porque o Espírito de Deus está presente no nosso meio. E como buscar o Senhor faz diferença, meus queridos. Faz diferença.
Eu trouxe uns textos para nos atentarmos que o tempo todo, dia e noite, nós precisamos buscar ao Senhor. Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Essa é conhecida, hein? Coloca aí para a gente ler. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmos 1, versículo 1 e 2. NVT. Ixi, coloquei a versão errada. Pode ser assim mesmo. Vamos lá, meus irmãos, juntos? Pelo contrário, tem prazer no seu... e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Josué capítulo 1, versículo 8. Uma atividade aí, pessoal da mídia. O próximo é em Lucas, aí já vou deixar a dica. Vamos lá, meus irmãos? Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Lucas 11, versículo 27 e 28. O próprio Jesus falava. Vamos lá, meus irmãos. Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou: feliz é sua mãe, o que te deu à luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Foi o próprio Jesus que disse: ouvir e praticar. Mas para fazermos isso, precisamos parar de banalizar o Evangelho e ler a Bíblia na expectativa de saber o que Deus quer falar conosco. Nós não podemos evangelizar as pessoas cheios da gente. Não bate, não tem sintonia. Ontem mesmo, lá no trabalho, eu estava compartilhando de Jesus para uma menina que era desviada, estava começando a visitar centros espíritas. E eu evangelizando, tal, falei do meu testemunho, ela deu abertura, e eu fui falando. Aí eu perguntei: você quer que eu pare de falar? Ela: não, pode falar, estou ouvindo. Eu estou falando. E ela falou assim: nossa, está profeta hoje, hein? Falei, aí eu contei que eu ia pregar, né? Só que eu falei assim: olha, eu vou pregar amanhã, e de fato, esses dias eu tenho buscado mais a Deus. Então, é por isso que eu estou mais profeta hoje. Mas por que eu estava mais profeta, meus irmãos? Porque eu estava de fato buscando a Deus, não banalizando. Estava entendendo que Deus estava falando comigo, estava me enchendo do Espírito Santo. Graças a Deus. E naturalmente eu compartilhei o Evangelho. Eu não precisei colocar uma blusa do Jesus Transforma, aquela amarela, sair na rua, distribuindo folheto. Não, foi naturalmente. Após o almoço, de barriga cheia. Então falei mais concentrado ainda. Então devemos o tempo todo, meus irmãos, buscar a Deus com seriedade. A não banalização do Evangelho faz com que o temor do ser humano ao Senhor aumente e não diminua. Ele aumenta. Quanto mais você busca o Senhor, mais temor você vai ter, mais vontade de expressar aquilo que está no seu coração para outras pessoas. Porque a boca fala do que o coração está... igual professor. Caramba. Continuando, meus queridos. Os 2 pontos na qual eu queria trazer, eles são um pouco menores. A banalização do Evangelho implica em
virarmos escravos de maneira despercebida. E Romanos 6, 15 ao 16, diz assim: eu coloquei uma versão aqui no meu rascunho e na Bíblia está outra. Vai na NVI, por favor. E então, vamos pecar porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? A verdade, meus irmãos, nós não temos consciência do quanto temos pecado, do mesmo modo que um peixe não sabe o quanto ele está molhado. O tempo todo, nós não percebemos que estamos pecando. Porque, como eu disse, é natural do ser humano praticar o mal. Nós praticamos o bem quando temos o Espírito Santo. Então, de maneira despercebida, nós estamos cheios de pecado. A banalização do Evangelho faz com que nós normalizemos certos tipos de pecado. Porque nós, de fato, não estamos levando aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós dizemos, que nós vivemos a sério. E eu separei 3/4 que nós banalizamos e achamos que é normal, e não é normal. Primeiro pecado, impureza, pensar de maneira contrária à inocência de Deus, que colocou através do teu Espírito Santo em nós, pensar nas coisas sujas e mundanas ao invés das coisas do alto. Quando pensamos nas coisas do mundo e não nas coisas do alto, nós estamos pecando. Quando vemos situações acontecendo no mundo e fala, nós queria estar lá, e está pecando. E nós normalizamos isso, por quê? Estamos banalizando a palavra do Senhor. Segundo pecado, que eu achei mais pertinente, por ser uma coisa na qual nós normalizamos, ciúmes. Ser ciumento e possessivo é querer possuir aquilo que não lhe pertence, é querer tomar posse de algo que só pertence a Deus, como, por exemplo, uma outra pessoa. O ciúmes foi banalizado. Ciúmes doentio, eu vou matar aquela pessoa se falar com ela. Está falando com outra pessoa. Meus irmãos, pecado. Nós normalizamos os ciúmes, porque estamos banalizando a palavra de Deus. E ciúmes está nas virtudes do Espírito Santo em nós, em Gálatas, na qual é a diviso desse mês. Outro pecado, /2, agora vocês vão entender por que é 2. Bebedeiras e glutonarias. Essa aí, o pessoal esquece mesmo que é pecado. Quem não consegue renunciar a um cigarro, a um prato de macarronada a mais ou uma garrafa de cerveja por Jesus, na verdade, nega a sua importância sobre qualquer outra coisa. O que acontece na maior parte é o comodismo, a falta de autoridade da própria pessoa em querer mudar de vida e de ter a mente aberta aos verdadeiros valores de Deus e de aprender a colocar na balança o que é do mundo e o que é sagrado. Nós normalizamos isso, porque estamos banalizando o Evangelho. E quando estamos comendo demais, estamos pecando. Desculpa, meus irmãos aqui. Mas temos que levar isso a sério, meus queridos, porque está na palavra de Deus. Não podemos banalizar aquilo que vem dos céus para nós.
Pelo contrário, nós temos que dar o primeiro passo a fazer diferença naquele que não tem temor a Deus. A não banalização do Evangelho faz com que o ser humano viva uma vida de escravidão ao Senhor. E quando eu estava fazendo o slide, né, da mensagem, uma graciosa mulher que estava do meu lado falou assim: nossa, é engraçado a gente levar a palavra escravidão como Senhor sendo uma coisa boa. E sim, de fato, se nós ligarmos a palavra escravidão à palavra Senhor, é muito bom, porque estamos escravos daquele que nos salvou, que nos libertou, que nos transformou. Mas se você ligar a palavra escravidão a outra coisa, é completamente diferente. Escravidão ao celular, ruim. Escravidão à bebida, ruim. Escravidão ao cigarro, ruim. Escravidão a dinheiro, ruim. Escravidão ao Senhor, muito bom. É isso que não podemos esquecer. A escravidão ao Senhor, Rodrigo, é muito bom. A escravidão ao Senhor, Márcio, é muito bom. A escravidão ao Senhor, Vantuil, é muito bom. Graças a Deus, meus irmãos. Eu sou escravo do Senhor. Quem é escravo do Senhor? Dá um amém aí. Glória a Deus. E o último ponto, para fechar, é um pouco diferente dos 3 primeiros que eu trouxe, porque ele já começa de fato com a não banalização. A não banalização do Evangelho traz o renovo e as virtudes genuínas. E quando o apóstolo Paulo coloca em Romanos 3, versículo 21 ao 24, eu peço que os irmãos se atentem ao versículo 24. Mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creiam, porque não há diferença, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 22. E é isso que nós precisamos entender quando não banalizamos o Evangelho. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende-se o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. Quando entendemos isso, vêm as virtudes do Espírito Santo em nós, que nós somos libertados do pecado. O pecado não tem poder sobre nós. Mas, por banalizarmos o Evangelho, acaba tendo. E não podemos nos esquecer disso. Jesus já venceu. A verdade é que a não banalização do Evangelho nos traz o espírito de oração como uma forma de vida. E trazendo o espírito de oração como uma forma de vida, nos traz à mente as virtudes genuínas. E quais são as virtudes genuínas? Gálatas 5, agora eu estou improvisando aqui igual o pastor faz. Coloca no versículo 25. Por favor, ali, volta outro. 24. Volta mais um. Volta mais um.
Esse. Virtudes genuínas. Convido os irmãos a ler comigo. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E quando estamos em espírito de oração o tempo todo, essas virtudes vêm na nossa mente. Mansidão. Está lá em casa, a briga rolando, tal, joga... Não estou falando lá em casa não, tá, gente? Sai panela para um lado, tal, cachorro latindo. Para quem tem cachorro caramelo, então late mais ainda. E se você estiver em espírito de oração, a mansidão vai vir na sua cabeça. E se você não tiver o espírito de oração, o que vai vir ao contrário da mansidão? A raiva. Agora que ela pegou a panela, eu vou tacar nela de novo. Precisamos o tempo todo estar em espírito de oração. Porque faz a diferença. Naquele dia que estiver tudo ruim, tudo dando errado. Esse dia acontece um monte de vezes. Toda vez que está chegando, cara, está tudo acontecendo para me estressar. Mas eu não vou cair não. Não vou cair porque eu sei que isso é obra do inimigo. O fone não está querendo pegar, é obra do inimigo. O ônibus atrasou, não vou me estressar por essas coisas. Eu preciso ter a paz de Deus. E por que eu tenho a paz de Deus? Porque eu estou o tempo todo em espírito de oração. E estando em espírito de oração e ter isso como forma de vida, nós enxergamos as virtudes do Espírito Santo em nós diante da nossa carne, que é pecaminosa e corrompida. Quando estamos em espírito de oração, a carne não sobressai, porque estamos em espírito de Deus, estamos em oração ao Espírito Santo. Então, o tempo todo Ele está conosco na nossa mente, está conosco no nosso coração, está conosco nas nossas atitudes. Não deixe de buscar ao Senhor no seu trabalho, por exemplo. Você, com certeza, trabalha com pessoas que reclamam o tempo todo. A comida está ruim, você recebe pouco, fulano é fofoqueiro, alguma coisa. Sempre tem alguém reclamando. Se você não estiver em espírito de oração, você vai junto no bolo. Começa a reclamar, começa a falar mal de tem que, você se torna igual. Agora, se você tiver o espírito de oração, liga para isso não, cara. Deus sabe de todas as coisas. Fique em paz, Deus é contigo. E quando eu escuto gente reclamando do meu lado, já dá raiva. Próxima vez eu vou falar para meu pai não estar aqui. Quando eu escuto alguém reclamando, eu já fico, não dá, cara. Porque deixa eu lembrar uma coisa para os irmãos. Tudo, absolutamente tudo, está no controle de Deus. E quando nós reclamamos, nós parece que estamos contra Deus. Se está tudo errado, eu vou reclamar. Tá. Não. Precisamos estar o tempo todo em espírito de oração para nos lembrarmos da virtude do Espírito. Eu falei do trabalho, mas precisamos fazer diferença dentro da nossa própria casa, dos nossos vizinhos, da padaria, no ponto de ônibus, na academia, que eu estou faltando bastante. Mas em qualquer lugar que nós estivermos, o espírito de oração vai fazer a diferença. E estar em espírito de oração nos fará viver o verdadeiro evangelho, assim como diz a palavra do Senhor. Em Romanos 11:6, da mesma forma, considerem-se mortos para os pecados e vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Também em Romanos 5, versículo 20 e 21. A lei,
Veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça de Deus. Tem uma versão que fala que o pecado abundou, mas a graça de Deus superabundou, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É nisso que devemos nos apegar, meus irmãos. De fato, banalizar o Evangelho é muito sério. Infelizmente, eu enxerguei isso na minha vida, na preparação dessa mensagem. Mas a minha oração foi que, na preparação disso, desse momento, dessa palavra, de fato, levar mais o Evangelho a sério, ainda que eu esteja levando. Eu estava levando, estou levando. Orando por aqueles que estão perdidos, convidando para vir na igreja, convidando para o PGM, mas precisa de mais. Jesus sempre vai querer mais. E para fechar essa frase, na qual eu já até falei, a não banalização do Evangelho nos faz vivermos o verdadeiro Evangelho. Quando não banalizarmos a palavra de Deus, aquilo vai de fato fazer sentido na nossa vida. E vamos viver para a glória de Deus, de maneira real, não rasa, porque Cristo estará em nossa alma e na nossa vivência, porque não banalizaremos o Evangelho e levaremos de fato a sério a palavra de Deus, Jesus. Levaremos a sério isso e faremos diferença onde quer que nós estivermos. Como o pastor bem disse hoje de manhã, sim, a nossa igreja tem crescido muito, mas não podemos parar, não podemos normalizar algo que é importante, buscar ao Senhor. Isso naturalmente irá refletir nas nossas vidas, onde quer que nós estivermos. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou aqui com os irmãos hoje. Eu até me emocionei antes de vir para cá, porque muitas vezes eu me arrumava para sair, para ir para outros lugares, mas hoje eu estava aqui me arrumando para vir compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, ainda que eu estivesse muito nervoso, ter me perdido algumas vezes, e às vezes eu estava lendo aqui, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar agora? Mas eu sei que Deus estava comigo o tempo todo. E eu espero que os irmãos tenham entendido o que não eu falei, mas sim o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Porque a palavra do homem, ela é cheia de pecado. Mas a palavra do homem, quando tem o Espírito Santo, ela não volta vazia. Amém, igreja? Convido os irmãos a se colocarem de pé, nós vamos cantar, encerrando esse culto, mas esse é um momento de entrega, sabe? Você chegou que ano aqui? 2014? 2015. Eu te batizei em que ano? 2016. A gente foi em 2016. Foi um batismo que foi nesse espaço aqui, ó, quando ainda era tudo aberto. E foi um dia muito frio como esse, muito frio, mas muito frio, uma ventania que estava quase levando a barraca. A barraca, a tenda inflável onde estava a piscina, e o povo enchendo com água quente, fervia a água e tentando, não adiantou nada, né? Ele era membro da igreja em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 7 anos como membro da igreja.
fora ter sido crescido na igreja. Foi em dezembro de 2022 que ele conheceu Jesus verdadeiramente. É sobre esse tipo de banalização que ele está falando. É a história da vida dele, que a Bíblia fala. Que a gente pode estar na igreja, a gente pode ser membro da igreja, mas está vivendo uma vida completamente longe do Evangelho. Acho que é a oferta de amor que está tocando. Se você deseja se ofertar diante do Senhor, ou mesmo pedir, Deus, eu quero viver o Evangelho de forma genuína. Ou como o Rafael disse, eu estou buscando o Senhor, estou querendo viver, mas eu quero mais. Se esse é o teu desejo, você quer se ofertar diante do Senhor, vem se colocar diante do Senhor. É momento de consagração, nós queremos orar. Então você vai vir, alguém vai chegar junto de você, vai começar a orar pela sua vida. É um momento de entrega. Se você quer se entregar e dizer, Senhor, eu não quero banalizar o Evangelho. Posso ser batizado, pode ser membro da igreja, mas eu quero viver o Evangelho genuíno. Se essa é a sua oração, talvez você está buscando viver, mas quer se colocar diante do Senhor, sai do seu lugar e vamos orar nesse instante. Quando cantamos? Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Fazer essa entrega viva diante do Senhor. Você cantou uma oferta viva ao Senhor. Quer se colocar diante de Deus? Sai do seu lugar. Eu vou orar nesse instante, mas você pode se colocar dizendo, Senhor, eu quero viver para ti. Rafael falou, enquanto fazia essa mensagem, ele estava pedindo ao Senhor para se colocar mais diante do Senhor. Se você quer também se colocar, saia do seu lugar, vem aqui, eu quero orar contigo. Deus, nós estamos reconhecendo a seriedade do teu Evangelho. Nós não podemos viver uma vida de qualquer maneira, Pai. Ainda que a graça do Senhor seja abundante sobre nós. O apóstolo Paulo pergunta no capítulo seguinte, se a graça de Deus é tão abundante, isso significa que nós podemos viver de qualquer maneira? De jeito nenhum. Queremos viver para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Se há, ó Deus, imoralidades, impurezas, como foi dito aqui, em nossos pensamentos, em nossa visão, Senhor, nós não queremos esse pecado na nossa vida. Purifica-nos, Senhor. Se há ciúmes, ó Deus, como foi dito, o ciúme descontrolado, ó Deus, onde nós queremos possuir aquilo que não nos possui, aquilo que não nos pertence, ó Deus. Pai, perdoa-nos, Senhor. Se há, ó Deus, uma banalização do Evangelho na nossa vida, vivendo de qualquer jeito, nós imploramos, Pai, em nome de Jesus. Queremos consagrar nossa vida ao Senhor, queremos pedir mais de Ti, queremos viver uma vida em espírito de oração, para que quando quisermos reagir pela carne,
possamos reagir com mansidão, com domínio próprio, com alegria, com a paz, com a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, que é o fruto do Teu Espírito em nós. Então molda-nos, Senhor, para que possamos ser testemunhas do Senhor, onde quer que nós estejamos. É a nossa oração, colocando diante do Senhor cada vida que se pôs diante do Teu altar nessa noite. O Senhor sabe cada entrega, cada compromisso que está sendo feito nessa noite. Recebe, Senhor, como um aroma suave de oferta a Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar encerrando. Venha, Senhor, Minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vamos te adorar. Pra Te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Podem sentar. Assim nós estamos terminando esse culto. Que Deus abençoe e dê uma ótima semana na presença do Senhor. Mas não saia daqui sem se aquecer. Nós vamos ter cantina hoje do ministério, de transmissão da igreja. Então não vai para casa sem participar da cantina, sem dar um abraço em alguém aí. Eu quero convidar você também a cumprimentar. Rafael, vamos lá na porta dar um abraço em todos que estão aqui nessa noite.